Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2022, do segundo dia da área de matemática. Questão essa de número 138. Bora lá? Bom pessoal, vamos começar lendo o comando da questão, que eu vou deixar aqui na tela, e depois vamos resolver a questão. Acompanhe comigo a leitura. O comando diz assim: qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa nesse ano? Bom, essa questão está falando sobre mediana. Então vamos relembrar aqui primeiro um pouquinho sobre o que é mediana. Se você já sabe, pode pular o vídeo sem problema. Mas caso você que está aí por acaso esqueceu ou confunde, sem problema, vamos lá. Primeiro, o que é a mediana? Mediana, uma definição bem breve, é o valor do meio de um conjunto de dados. Por exemplo, se tivermos uma quantidade par de termos, exemplo, essa expressão, não importa a quantidade de dados que temos, vamos pegar por exemplo essa, que observação, já está organizada o rol, está vendo? Do menor para o maior valor, em ordem crescente. Essa expressão, esse conjunto de dados, 1, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, como a gente calcula a mediana? Se é uma quantidade par de termos, basta a gente pegar a quantidade par de termos que tem, por exemplo, essa possui 8 termos, dividir por 2, a gente resulta em 4. Pegar o quarto e o quinto termo. Mas se fosse uma de 20 termos, a gente pegaria 20, dividiria por 2, pegaria o décimo e o 11º termo. Nesse exemplo aqui vai ser 8 dividido por 2, vamos pegar o quarto e o quinto termo. E como calcula a mediana, a gente tira a média. 5 mais 6 dividido por 2, 11 por 2, nesse caso aqui, seria 5,5 a mediana. Mas e se fosse uma quantidade ímpar de termos? Se fosse uma quantidade ímpar de termos, bastaria a gente pegar a quantidade ímpar de termos, somar 1, dividir por 2 e o resultado é a própria mediana. Por exemplo aqui, esse conjunto de dados apresenta 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. A gente soma 1, 8, dividido por 2, 4. O quarto termo é a própria mediana. Se tivesse 25, a gente pegaria 25 termos. A gente somaria 1 ao processo. Soma 1, 26. Divide por 2. O 33º termo seria a mediana. 33º, o 13, né? 13 termo, 30º termo. Bom, pessoal, deu para vocês entenderem então como calcula a mediana. Vamos resolver a questão? Vamos dar sequência à resolução da questão, fazendo a leitura do enunciado da questão. Acompanhe a leitura comigo na tela. Retornando ao início da questão, diz assim: o gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhão. Bom pessoal, retornando à resolução da questão, acompanhe a leitura comigo na tela. O gráfico apresenta os totais de receitas e despesas de uma empresa, expressos em milhão de reais, no decorrer dos meses de um determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença, olha, isso é importante, a diferença entre receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Aqui está uma grande sacada da questão, pessoal. Como a pergunta era aquela, qual a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros? Aqui ele até explicou pra gente o que era esse lucro. O lucro é quando a gente tem receita e despesa, receita menos de despesa, maior que zero é o lucro. A gente tem uma receita, tira a despesa. Se isso for um resultado positivo, como se falou no enunciado, nós temos um lucro. Se no caso tivermos receita menos despesa, sendo o valor menor que zero, isso é prejuízo. Como ele quer a mediana dos valores dos lucros, prejuízo não entra. Isso deve ter feito muitas pessoas errar a questão, pessoal. Leitura, interpretação. Então vamos para a tabela. Aqui eu montei uma tabelinha para ficar fácil de vocês entenderem.
Em janeiro, se você observar na tabela, nós temos uma receita em cor mais escura de 6 milhões e uma despesa de 3 milhões. Aplicando esse modelo aqui, que lucro é receita menos despesa, nós temos aqui receita de 6, despesa de 3, o lucro é uma menos o outro. 6 menos 3, 3. Assim sucessivamente aplicaremos em toda a questão. Fevereiro 4, menos despesa 5. Opa, aqui nós temos o resultado negativo, aqui foi prejuízo. Essa informação vai ser importante, porque lá na hora de resolver a mediana, a gente não vai pôr esse valor. Esse valor não vai entrar, porque ele quer a mediana dos lucros. E aqui nós temos um prejuízo, então esse valor não entra. Em março, nós temos uma receita de 1, esse valor entra. Em abril, nós temos outro prejuízo, esse valor não entra. Em maio, nós temos um lucro de 6 menos 1, 5. Receita menos despesa, tem um lucro de 5 milhões. Esse valor entra. Em junho, 3. Esse valor entra. Em julho, em agosto, nós temos um prejuízo. Esse valor não entra. Em setembro, nós colocaremos esse valor no cálculo da mediana. Em outubro, nós também não contaremos. Isso aqui deve ter sido um fator determinante na hora de resolver a questão. Se a pessoa organizou tudo em rol com todos esses valores, a alternativa dela deve ter chegado a 1,5. Lembrando que nós não vamos chegar a esse valor. A resposta da questão é 3. Nós vamos mostrar o porquê. Em novembro nós conseguimos, em dezembro também. Dando continuidade à resolução, no caso arrumando os lucros, ou melhor, conhecido rol, nós ficamos com... Vamos olhar aqui, ó. Janeiro, março, maio, junho, julho, setembro, novembro, dezembro. Então, são esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Certo? Que, se organizado em rol, eu já organizei para vocês, na hora vocês teriam que fazer isso para resolver a questão e tirar a mediana. A gente fica assim, ó, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Lembrando, como isso é uma quantidade par de termos, para a gente calcular a mediana basta a gente pegar a quantidade de termos, no caso 8, dividir por 2, pegar o resultado e o próximo termo. Então, 8 dividido por 2, nós vamos pegar o quarto termo e o próximo, o quinto termo. Lembrando que eu já tinha arrumado o rol. Então ficamos com 3 mais 3, dividido por 2, chegamos no resultado 3, que é a própria mediana dos lucros que a questão pede. Portanto, a mediana dos lucros apurados pela empresa nesse ano é 3. Alternativa D, do caderno azul da questão de número 138 do Enem de 2022. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos, qualquer dúvida nos escreva e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!